Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio da nossa playlist Mulheres que Brilham. Eu não vou mais nem contar. Não sei se é o quarto, se é o quinto, se é o milionésimo. Eu sei que elas vão continuar brilhando aqui. E como não podia deixar de ser, estamos recebendo aqui hoje a Geisa. A Geisa é uma pessoa incrível que eu conheci em um negócio que eu fiz anteriormente. E a gente foi sintonia à primeira vista. O pessoal fala aqui que eu falo muito desse negócio de signo, deve ser porque ela é ariana. Todos os arianos se dão bem entre si. Então, Geisa, bem-vinda ao nosso podcast Mulheres que Brilham. Primeiramente, né, eu queria agradecer pelo convite, né, e é uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com você, uma pessoa que eu aprendi a amar na realidade, a gostar, e não só você, mas a sua querida esposa, tá? E vem de longas datas, é um sentimento recíproco. E parabéns, né, por essa iniciativa de estar trazendo, né, a força da mulher para que a gente possa, né, conversar, bater um papo gostoso sobre essas guerreiras, né, essas empreendedoras, porque nós somos multitarefas. Somos mãe e somos empresárias e dentre outras coisas que a gente se compromete a fazer e damos conta, né? Fazemos tudo para que no final, né, a nossa missão seja feita da melhor forma possível. Me conta aí o que aconteceu para você sair de onde estávamos para chegar até aqui. E se quiser contar um pouquinho antes, sinta-se à vontade. O Estúdio Sinergia é a sua casa. O Sinergia Cast é o seu lugar. Então, primeiramente, eu sou formada em administração, mas não atuei na área. Não me identifiquei na realidade, né? Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então, meu primeiro emprego foi na Caixa Econômica, então eu vi ali um contato, né, direto com o público, com as pessoas mais idosas. Então, isso daí veio tocando cada vez mais dentro de mim. Fiz várias outras coisas, trabalhei em ótica, né, tive a oportunidade também de estar ali diretamente com as pessoas. E nessa trajetória, né, tive outras oportunidades de trabalhar diretamente com pessoas, e isso me traz uma satisfação muito grande, que eu gosto de entender, né, o que se passa com elas e trazer alguma coisa que eu possa ajudá-las. Então, em um dado momento, o meu esposo, eu vi ele com uma bactéria chamada H. pylori. E aí ele fez diversos tratamentos e não teve nenhum resultado. Então, uma grande amiga minha, Xará, a Geisa também, ela me apresentou um óleo essencial, na realidade, dois óleos essenciais, que foi o orégano e o limão, para tratar essa danadinha dessa H. pylori, né, que ele estava sofrendo muito. Então, eu não acreditei a princípio que esses dois óleos essenciais pudessem realmente fazer um tratamento para matar um H. pylori. Então, eu experimentei, fizemos o tratamento por 30 dias. E o bacana, né, que os óleos essenciais não têm efeito colateral. Só traz benefício para a saúde das pessoas, e em especial o orégano também é para a saúde masculina. Vou deixar aqui essa dica, tá, Gilson? Todas as dicas Vou hoje. deixar essa dica aqui maravilhosa para a saúde da próstata dos homens. Então, é um óleo essencial assim maravilhoso. Então, eu cheguei, fizemos, né, o tratamento com ele, e aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, fazer alguns cursos para entender um pouquinho mais sobre aromaterapia, como é que funciona no autocuidado. E aí, uma vez que você experimenta, você se apaixona. E aí eu me tornei aromaterapeuta, né? E venho buscando me aperfeiçoar cada vez mais. Eu digo assim que a aromaterapia é uma gotinha de amor na nossa vida. E a cada dia que eu estudo, eu me apaixono cada vez mais. Então, eu sou suspeita para falar, tá joia? Rapaz, que incrível. Você é rápida demais. Eu nunca imaginei
que você tivesse sido administradora. Eu sempre achei você uma vendedora nata. Tem uma capacidade de influenciar pessoas, na verdade, de uma forma positiva, é incrível. Aí, de repente, descobre que é administradora, e essa administradora que passou por Caixa Econômica Federal, depois passou por uma série de desafios, e isso tudo sendo mulher. Quando a gente se conheceu, você ainda não era mãe, né? Ainda não. Como é que é esse negócio no mercado de ser, ao mesmo tempo, mulher, esposa, mãe e empreendedora, vendedora e cuidadora das outras mulheres? É isso, é ser mulher. Ser mulher é isso. É você, né? Geralmente o homem só consegue fazer dois comandos. A mulher, a gente Imagina. consegue fazer tudo isso e um pouquinho mais. Nossa. É isso. Mas sendo mulher no mercado de trabalho, você passou por algum desafio, alguma coisa assim que te marcou? Sim. Eu sofri uma humilhação. Eu trabalhava em uma ótica onde o gerente não. Eu acho que ele tinha medo de eu assumir o lugar dele. Acredito isso. Deixa eu ver. Mas, Mulher, arianos competitivos, alguém competia, mostrava serviço, a pessoa chegava lá e olhava assim, rapaz, eu não sei, não vai me dar problema essa menina. então, ele via o meu potencial, mas ele me freava. Os clientes chegavam e ele não me deixava vender. Só que quando ele saía para o almoço, eu vendia. Aí cheio de coisa, ele não acreditava. Ele olhava as vendas e falava, jeito. E os clientes voltavam e só queria ser atendido por mim, né? E Entendi. então, aí na hora que eu atendia o cliente, quando ele estava presente, ele não deixava eu tirar as medidas, sei lá, Entendi. ele me empoldava de várias Entendi. formas. Puxa, isso deve ter sido muito difícil, né? Sim. E tem algumas marcas assim complicadas. Você tem cara de ser uma pessoa que ao mesmo tempo consegue trazer essa leveza, mas é uma pessoa muito arrojada. Consequentemente, deve ter tido muitas conquistas. Fala para nós de algumas conquistas que você teve ao longo de sua trajetória. Certo. Assim, quando a gente é mãe, uma das maiores conquistas que a gente tem é os meus filhos, né? É a Yasmin e o John Lucas. Hum, Mas para que eu tivesse eles, eu ganhei um presente, que é o meu digníssimo esposo. Então, eu vou deixar aqui uma dica para as mulheres que são mamães. Muitas das vezes elas abandonam o cuidado, o carinho, né, pelo seu esposo e passa a ser dona de casa e passa a ser mãe e a cuidar dos filhos, esquece um pouquinho do marido. Então, eu vou deixar essa dica aí, ó. Cuide do seu amor, cuide, né, do relacionamento, fortaleça os laços cada vez mais, porque os filhos são extensão de vocês dois. Então, vou deixar essa dica aqui, ó, pra você que é mulher. existem algumas pessoas que fazem parte desse grupo que dizem que a mulher filha edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. É justamente saber ser a mulher é a própria casa. O jeito que está o ânimo da mulher é o jeito que está a casa. O jeito que está a cabeça da mulher é o jeito que está a casa. Eu vi assim uma palavra muito sábia de sua parte, meus parabéns. Mas com certeza você deve ter mais percepções interessantes. Ou eu estou forçando a barra. Percepções em relação a. E percepção, que essa dica que você deu foi incrível. Da pessoa não abdicar do casamento em detrimento da profissão. Não abdicar de ser mulher, de ser feminina, de ser fêmea, em detrimento de ganhar muito dinheiro, que não é importante, é essencial. A gente tem que ter uma condição financeira que nos permita dar um conforto à nossa família. Eu até, enquanto homem, sou um tanto quanto machista. Eu não diria que é machista, eu acho que sou machão mesmo de querer sustentar a minha casa, de querer que a minha esposa, o dinheiro que ela ganha seja para sua própria beleza, mas é claro que a mulher, ela não é empoderada. Eu não gosto do termo empoderada, eu acho que a mulher é poderosa em si mesma. Ela é poderosa, inclusive, na sua fragilidade. Sim, sim. Mas eu digo assim porque assim, quando a gente se casa, às vezes a gente relaxa, né? Fica, não se Uhum. arruma, não busca também.
ficar no nível intelectual do seu esposo, que isso também destrói muitas relações. Às vezes a mulher, ela deixa muitas coisas para trás para se tornar dona de casa, para se tornar mãe, esposa, e não se cuida e não se atualiza. Então, a aromaterapia também é algo muito bacana, que vem trazendo essa beleza, né, para nós mulheres principalmente, porque a aromaterapia é um autocuidado, né? A gente traz os óleos essenciais para dentro da nossa casa, né, com a nossa farmacinha natural, né, para que a gente possa cuidar não só da nossa família, mas cuidar da gente, né, da nossa autoestima, porque os óleos essenciais, ele vai cuidar da parte física, psicológica e emocional. Que Olha que maravilha. Então, e automaticamente a gente passa a se cuidar mais, porque a parte da estética é incrível com os óleos essenciais, né? Eu digo que os melhores produtos têm, né, uma gotinha de um óleo essencial, né? E o que é um óleo essencial, tá? O óleo essencial, eles são extrato das plantas concentrados e na destilação a frio ou a vapor, né? A gente consegue extrair esses extratos, onde a gente vai utilizar, né, para tratamentos, tanto na parte física, psicológica e emocional, certo? Você me disse, na verdade, lá atrás, você disse pra gente que está ouvindo esse podcast, que os óleos essenciais entraram na sua vida através de um problema que o seu esposo teve. Sim, E aí você falou da importância da esposa, em detrimento da carreira, do sucesso, da riqueza, não abrir mão de uma vida conjugal plena. É, sim. teve mais alguma coisa interessante nas suas experiências que você pode compartilhar com as meninas, e com as mulheres, na verdade, sobre isso? Então, a parte mais interessante, assim, que você pode trazer, trabalhar, né, com os óleos essenciais, se especializar, sem haver necessidade de fazer uma universidade, por exemplo. Pode ser, digamos assim, uma renda extra ou extraordinária. A gente que é mulher, né, quando a gente consegue trazer, né, negócios que a gente possa fazer do conforto da nossa casa, isso é maravilhoso. Então, eu vi uma oportunidade nos óleos essenciais para diversas mulheres que hoje estão em casa e falam, puxa, o mercado de trabalho está tão difícil, né? Está tão acirrado. O que é que eu vou fazer? Então, eu trago aí essa dica também para você empreender do conforto da tua casa com os óleos essenciais, com uma aromaterapia, tá? E depois eu posso deixar aí, ó, o meu contato para poder dar mais dica de como você empreender de fato, cuidar da sua casa e da sua família e ter uma renda extra ou extraordinária com os óleos essenciais. Bom, você já me disse que os óleos essenciais ajudaram a cuidar um problema do seu esposo, então te ajuda você bastante enquanto mulher, cumprindo o seu papel. Já está me dizendo agora que a gente consegue criar uma renda só negociando óleos essenciais e sem sair de casa, sem abrir mão de cuidar dos Sim. filhos. Mas é assim, no seu dia a dia, o que é que mudou na sua vida que você já não tenha dito com a aplicação do efeito dos óleos essenciais? Então, eu vou falar um pouquinho da minha gestação, tá? A aromaterapia, né, ele existe diversas formas de você utilizar, mais de 119 formas. E a gestante, por exemplo, né, tem muitas restrições e muita carência, porque a gente não pode usar nenhum medicamento. Então, para mim, foi um presente estar trabalhando e conhecendo os óleos essenciais e dentro da minha casa também. Então, eu pude utilizar os óleos essenciais na minha gestação. Alguns, tá? Porque tem uma listinha e a dosagem também vai ser menor. Tem um cuidado especial também em relação a isso. Então, ele trouxe para mim tranquilidade, porque
eu pude utilizar tanto, porque as pernas da gente incham, né? Utilizar nas massagens. Meu marido virou massoterapeuta. Você nem gostou, né, Geisa? Amei essa parte. E, é, e na parte emocional, que a gente fica muito ansiosa. Então, os óleos essenciais me trouxe essa tranquilidade, me trouxe esse acalento, tá? E sem falar, eu tenho rinite, sinusite. Nunca mais eu tive uma crise, nunca mais eu não sei mais o que é usar uma amoxicilina, minesolida. Não sei se pode falar isso aqui, né? Mas Jesuíta, eu acho, mas pode. não sei o que é mais usar remédio, né, para tratar essas questões que eu sofro com a mudança de temperatura. Então, é algo que eu utilizo no meu dia a dia. É um cuidado especial para que eu não tenha mais crises, que eu tinha muitas crises. Então, Legal. foi maravilhoso. Na verdade, são muitos óleos essenciais. Tem óleo para toda coisa. Tem óleo até para substituir comprimido azul, é? Tem essa história, como é isso? Comprimido azul, Rapaz, você vai querer que eu fale mesmo o nome do comprimido azul? entendi. Vamos lá, vamos Ah, melhorar. Então quer existe. dizer que tem óleo até para aumentar a habilidade e facilitar a intimidade entre casais? Como é isso? Tem sim. Então, é, os óleos essenciais é o seguinte, ele atua via sistema límbico. Quando você inala um óleo essencial, ele vai para a tua glândula pineal, que é responsável pelas nossas emoções. Então, quando você quer estimular, né, por exemplo, a você ter um relacionamento, vamos supor que você vai ter uma noite de amor, Todas as de intimidades. intimidade. Então, existem óleos essenciais que você pode utilizar neste momento. Pode ser um lavanda, um hortelã-pimenta, que vai dar uma energia, uma disposição, um ylang-ylang, que vai estar ali, tá joia? Né? Então, você pode estar utilizando os óleos essenciais para este momento a dois, Que legal. Então para quer dizer que os poder óleos essenciais atuam de forma afrodisíaca e ao mesmo afrodisíaco. tempo de forma a reforçar o metabolismo, porque como ele atua no sistema límbico, né? Também tem uma parte de purificação de sujeira do corpo. Como é isso? Então, existem óleos essenciais para poder para atuar, né, com os metais pesados. Então, você, por exemplo, eu te trouxe um presente. Esse é um presente, é uma sinergia. O que é uma sinergia? Sinergias que a gente está tendo desde que começou a reunião. Toda vez que Eu queria saber toda vez que se esse você seu fala, nome tô tem olhando a ver aqui, com o próximo óleos. slide. Então, Que é, massa, adorei. nós estamos Ó, aqui, Patrícia, peraí, eu vou abrir para a Patrícia mostrar. tá, Joia? Então, Pode ir falando enquanto nós isso. estamos trabalhando aqui com vários equipamentos eletrônicos, Sim, computadores que têm uma radiação imensa, isso. tá? Então, dentro dessa sinergia aí, eu coloquei um óleo essencial chamado Siberia Fir, que é Ah, de um pinheiro siberiano, tá? E nossa. ele vai tirar radiação desses equipamentos. Quando nós terminarmos Eu senti um aqui, cheiro tão gostoso quando eu comecei a abrir aqui. Rapaz, olha quando só. nós terminarmos aqui, você vai Hã? utilizar um pouquinho dele. É? Eu vou te Ah, não tem ensinar. nada no plástico, né? Eu pensei que tinha alguma marcaçãozinha, é bem discretinho. Deixa eu Não. ver. Qual que eu mostro pra vocês? Faço daqui? Aquela dali? Olha lá. Chama aí. Chama a Patrícia. Pera, deixa eu botar aqui em cima. Vai baixo, não pode ficar aparecendo de zoom, não, Patrícia. Aparecem todas as minhas rugas. Ah, peraí. Ô, Patrícia. Aliás, ô, Patrícia, não, que tem as câmeras tudo filmando ao mesmo tempo. Tem pra ruga? Com certeza. Mas tem pra Não é ruga. não é por isso que eu tô linda? Não. Você vai me colocar em situação difícil. Você vai aguentar aqui daqui a pouco querendo me bater. Que eu vou começar a elogiar porque tá linda mesmo. A gravidez me fez muito bem. Deu pra Obrigada. ver, Paty? Então, Shelly aqui enfeitando a mesa. aí você pode usar. Vamos usar? Vamos. Pegue ele aí. Abra. Eu fiz, Corta pra mim, fiz, Marcelo! Vamos eu fiz um abrir. rolãozinho pra ti, porque assim, os óleos essenciais são substâncias voláteis. Despertar. Ah, rapaz, olha o cuidado, Patrícia. É um rolão. É como se fosse aquele negócio desodorante, ó, tem aqui na pontinha. Ah, você tá tentando apagar a central, é?
Tá aqui. Caramba, É um ainda bem que ela rolão. corta isso. Que cheiro. Aí você vai Ai, passar aqui na palma delícia. da mão. Assim, deixa Isso. ela pegar, ó. Assim, com a mão pra baixo. Com a mão pra baixo. Assim. Assim. Pode passar que não vai derramar, não. É um rolãozinho. Pronto. Tá bom. Passa na mão. Aí. Pronto, aí você vai, ó, Esfregar a volatizar. mão da outra. Ainda bem que eu tô com o meu retorninho aqui, então eu consigo apontar direitinho. Ó. Pode dar o trabalho de parte. Aí, ó, é uma joia, então fecha igual uma conchinha, Sim. assim. E aí você vai inalar aqui, ó. Assim como eu tô fazendo? Isso, você vai inalar Peraí. Isso, assim. Ai, delícia. Você Agora não tem ideia de como vamos, isso é gostoso. agora vamos respirar fundo, inspirar e soltar. Deveríamos fazer isso mais vezes, porque é a partir desse momento que a gente começa, né, a se acalmar um pouquinho. Aí dentro tem lavanda. Coloquei um pouquinho de copaíba Deixa eu fechar para não usar lá. e hortelã-pimenta. E o que eu amo, que atua também bastante para acalmar, o limão. Ah, deve ser por isso que você, que é bem elétrica, tá bem Tô calminha calma, hoje. né? Tá vendo aí? Rapaz, tô na calma que eu até estranhei. Menina, isso é muito gostoso. Muito gostoso. Ai, meu Deus do céu. Muito legal. Assim, ó, vou matar um bocado de curiosidade hoje, viu? Tá ok. E vou tirar as minhas dúvidas e vou tirar a vantagem também, né? A gente chama as pessoas pra cá pra gente explorar as pessoas. Tá Me ok. conte aí. Eu sou hipertenso. Tem Sim. óleo para ajudar a controlar a hipertensão? Sim. Então, a aromaterapia traz, assim, os óleos essenciais. Quando a gente conversa com a pessoa para poder oferecer ou então fazer algum tratamento dos óleos essenciais, a gente faz uma anamnese. Então, a gente procura saber como é que é a condição física daquela pessoa, né? Como é a pressão arterial desta pessoa, para que a gente possa orientar corretamente, né, em relação ao óleo essencial adequado para essa situação. Então, para uma pessoa que tem uma pressão alta, a gente jamais pode colocar um óleo essencial puro de hortelã-pimenta, por exemplo. Na sinergia, pode. Entendi. Porque vai haver um equilíbrio aí, né? E no seu caso vai ter que ser um lavanda, tá? Vai utilizar um Eu lavanda já para gosto poder mais. Eu gosto mais de equilibrar. cítricos. Os cítricos também você pode utilizar uns cítricos junto com lavanda, para não cair Puro não. demais a pressão. Pode usar puro também, sem problema nenhum. Mas agora eu tive uma ideia. A gente está a 24, 23 minutos de gravação, mais ou menos. Vamos simular, não? Vamos fazer a Vera uma anamnese? Tem duas câmeras, provavelmente. Deixa eu ver como é que tá aqui o retorno. Deixa eu ver o que a Patrícia fez. Essa Patrícia, nossa, meu Deus do céu. Tem uma apontando para mim e uma apontando para você. Então, depois ela consegue fazer um bate-bola, jogo rápido. Você vai fazer as perguntas, eu vou responder. E aí depois você, de repente, você se dá. Se estiver pedindo demais, a gente segura. A gente tem tempo. São 24 minutos. A gente já jogou. A sinergia foi tão grande, você ter ideia, que quando você estava falando, não precisava fazer as perguntas. O que estava aqui na minha. Quando eu ia preparar a pergunta, você já começava a responder, porque só de plateia assim, ó, segurando o queixo para o queixo não cair. Então, geralmente, né, a gente pergunta em relação à condição física da pessoa, por exemplo, se tem algum histórico de saúde, né, algum problema Vamos fazer o cardíaco. seguinte, em vez de você explicar, simule aí, porque a gente vai ver isso gravado, de repente até você consegue usar depois, já é uma simulação, pronto, para ensinar para as meninas como é que faz uma anamnese. Ou tá com vergonhinha? Tudo Não, bem não que tem tenho vergonha, vergonhinha. não. Mas assim, eu acredito que é porque assim, a anamnese é mais para a gente entender a condição de saúde daquela Isso, era pessoa. isso que eu queria mesmo que você simulasse para entender a minha condição de saúde, para a gente ver qual seria a brand de óleos que a gente iria utilizar. Essa palavra se aplica? Sim, não, não, blend não. Na realidade, o blend é uma sinergia que vai independer do tratamento que eu vou propor para aquela pessoa. Entendi. Estou te explorando, não percebeu, não? Sim. Eu já quero saber quais são as horas que eu vou ter que procurar, rapaz. Tá, então, eu vou te perguntar, por exemplo, se você usa algum medicamento, Eu uso um medicamento para hipertensão. hipertensão. É,
No caso, você, além disso, você tem algum problema de saúde? Conhecido. Ah, tenho. Eu tenho uma hipertrofia no ventrículo esquerdo. Acho que é esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, aí a gente vai ver as É, restrições isso. em relação a isso, Pronto. certo? Tem alguma alergia a algum medicamento, por Não exemplo? conhecida. Né? Já fez o uso de algum óleo essencial via uso interno? Não. Não, né? Sofre de ansiedade, Não. dificuldade para dormir? Não. Mas eu estou com sono reguladinho, 8 horas travado, porque o ciclo. Meu ciclo circadiano. Hum. Ciclo circadiano, esqueci como é que fala a palavra. Eita, o circadiano está na seguinte pegada. Eu acordo 20 para 5, chovendo, fazendo sol. Basicamente, por causa do treino. Eu já não preciso mais Relógio esperar calor. biológico. E aí, o que que acontece? Eu costumo dormir 8h30, 9 horas, 10 horas, mas se eu dormir mais tarde, eu também vou acordar na mesma hora. Eu devo dormir entre 7 e 8 horas por dia. Tá ótimo, tá perfeito. Então, as perguntinhas que a gente faz é justamente para a gente tratar o paciente Hum. e identificar se ele tem alguma necessidade que a gente possa utilizar os óleos essenciais. No seu caso, né, como você é uma pessoa hipertensa, a gente poderia, né, experimentar fazer um tratamento. Não, não é que você vai abandonar o seu medicamento, a É gente igual eu vai. faço com o treino. Se ele existe lateralmente é o medicamento. Eu também já faço para hipertrofiar a, as veias e artérias. Hum, Para deixar elas mais grossas. mais grossas? É. Hum, O exercício físico engrossa as veias. Então, consequentemente, como a hipertensão é uma pressão excessiva de sangue nas veias, ou seja, tem um pode 60. usar o manjericão também para poder Ai, que ajudar na legal. circulação das veias, né? Então, como você me disse que já tem o sono regulado, isso é maravilhoso, viu? Parabéns. Porque dormir é essencial. É verdade. Uma delícia também, né? Dormir é essencial e dormir bem, ter um sono restaurador também é maravilhoso, tá? Então, eu digo que a gente poderia começar por aí, tá? Seria como, então? Repete para mim que eu vou ter que... qual é a recomendação de óleos? O lavanda Esse aqui já está no com, padrão ou com você teria que reformular? esse daí Ou ele é mais neutro? não, eu teria que fazer um outro com menos energia, aí te traz um pouquinho de energia à disposição. Como é que eu chamo a mistura dos óleos? Pra ficar legal. Qual dele? É porque, assim, são coisas diferentes, tá? Quando a gente usa um óleo essencial para cada situação, né, a gente usa óleo essencial puro. Hum. Quando a gente mistura mais de 2, 3 óleos essenciais, aí a gente fala que isso é uma sinergia. Ah, tá. E você viu que o nome do estúdio é Sinergia, né? Por isso eu tô com uma Sinergia é empolgadinha uma aí. mistura, né? Não é, rapaz? É uma mistura de diversos óleos essenciais. E sabe qual é que é o significado que eu aplico para sinergia aqui no estúdio? Hum, Na sinergia, 1 mais 1 é mais que 2. hum, perfeito, gostei disso. 1 mais 1 é mais que Foi 2. exatamente com base nesse sentido dessa palavra que ela foi escolhida para ser utilizada. Na verdade, muitos dos meus negócios têm esse nome. O Sinergia Cast, na verdade, é o podcast que a gente está participando. Você, como é uma mulher brilhante, está participando de uma playlist chamada Mulheres que Brilham, que o pessoal de programa de televisão chamaria de programa. A gente começou a pensar em fazer isso somente no mês de março. Mas depois a gente achou que ia dar tão certo que a intenção é sempre estar, uma vez por semana, recebendo uma mulher que brilha aqui para falar sobre coisas essenciais, tipo os óleos essenciais. Que, que iniciativa maravilhosa, viu? Parabéns. Bom, aí, então, no meu caso, seria um óleo específico, uma sinergia de óleo. Como é que vai ser o tratamento? Ou, na verdade, não é nem o tratamento, né? É a reeducação. Então, vamos lá. Existe diversas formas de você utilizar o óleo essencial. São mais de 119 formas. É. Sim. Porém, como é o seu caso, que é um caso de hipertensão, a gente vai utilizar via sistema límbico na inalação, Sim. certo? E vai fazer uma massagem aqui
na nuca, Nessa no parte aqui. ombro, exato, na hora de dormir. E pode utilizar na dobrinha do braço. Nessa? Nessa, Não, nessa aqui nessa dobrinha aqui. o posterior de cotovelo. Exatamente. Porque aqui, né, vai atuar também na questão do equilíbrio hormonal. Quando eu peço para as mulheres utilizarem óleos essenciais nessa região, como lavanda, que também é para a mulher, é um óleo essencial que vai atuar principalmente nessa questão de equilibrar os hormônios femininos, tá? Mas como o Patrícia pediu para perguntar sobre ansiedade, eu não me acho ansioso, não. Eu acho que ele deve me achar ansioso, não é possível. Ou então ela se acha ansiosa, mas eu não vou ficar aguentando. Né? Porque hoje o índice de ansiedade das pessoas é um nível alto, entendeu? Então isso vai ser um assunto interessante. Ah, tá. Então, existe óleo essencial para ansiedade? Sim, com certeza. Eu acho que o óleo essencial que eu indico, né, para quem precisa equilibrar, né, o cuidar da ansiedade seria os óleos essenciais cítricos, Isso que eu em gosto. especial o marjoram ou o limão siciliano, pode ser o limão Tahiti, tá? Os cítricos é perfeito para isso. Ou se você quiser um tratamento assim para quem tem ansiedade crônica, pode-se utilizar o olíbano, que é o rei de todos os óleos, juntamente com um cítrico da sua preferência. Eu gosto muito do tangerina. Amo. Ai, deve ser. É uma delícia. Agora eu fiquei curioso. Porque óleos essenciais, se não me engano, é base para todos os perfumes levam óleos essenciais de alguma forma, que é uma parte do fixador, é isso? O parfum. É. Sim, então, os melhores perfumes, né? A sua base, as suas notas, né? Existe a nota de entrada e por aí vai. Então, é utilizado sim os óleos essenciais na perfumaria, principalmente. E dizem, né, que lá atrás Maria utilizou o nardo para enxugar os pés de Jesus. Dizem não, menino. É A que Bíblia que diz. diz, né, que foi utilizado e o próprio Jesus ensina a fazer, né, eu digo assim, o óleo da unção e não pode tirar nenhum item que está ali, né, porque como você diz, há uma sinergia, há uma receita do perfumista, Há uma harmonização, né? exatamente, né, então na realidade, quando a gente utiliza um óleo essencial na sinergia, né, Gilson? Um óleo acaba potencializando o efeito terapêutico do outro. Que incrível. Agora sim, eu e a Patrícia, a gente é apaixonado por cheiros aqui. Patrícia é a moça que está ali atrás, a rainha dos cortes. E assim, a gente usa aqui um óleo cítrico, usa um aroma cítrico para deixar a sala com cheiro, que é o cheiro dela. Aí, inclusive, a gente recebeu de brinde recentemente de um cliente um outro óleo que ela adorou, mas eu gosto mais do cítrico. Como é que é o negócio? Como é que existe a possibilidade de você usar óleos cítricos para deixar sua casa com um aroma específico e ao mesmo tempo é específico, gostoso e medicinal? Ou não se aplica, é muito caro? Eu pensei, viajei. Não, sim, com certeza. A gente utiliza um difusor ultrassônico, que é a forma mais correta de você utilizar o óleo essencial e você poder inalar esse óleo essencial. Inclusive, eu utilizo à noite. E para você também se aplica, você adquirir um difusor, colocar no seu quarto, né? Colocar algumas gotinhas lá do lavanda. 30 minutinhos antes de você se deitar, você deixa aromatizando o quarto e deixa o difusor ligadinho, você dormindo, vai estar fazendo o tratamento ali enquanto você dorme. Tá Puxa, joia? que legal. Agora você fala um negócio, Geisa também é cultura, Patrícia. Sei lá o que é difusor ultrassônico, menino. Eu sei o que é difusor, aquele negócio que você põe lá, tem uns palitinhos no meio. E Não, não, ultrassônico, não é como é? esse. Ultrassônico é com água. É? É, ele é feito especial para os óleos essenciais, né? À base de Ah! água. Você Se a pinga as pessoa quiser gotinhas comprar um na água. difusor ultrassônico, quanto é que ela vai gastar, Geisa? É de 150
a R$ 300 mais ou menos. Abaixo que isso, não recomendo. Certo. Se a pessoa comprar um difusor que é um pouquinho mais, que tem um valor agregado um pouquinho maior, que vantagens ela vai levar para casa? É justamente porque assim, tem difusores maiores que dura mais tempo, que há a possibilidade de você colocar mais água. Tem alguns que dura 12 horas, né? Então você está dormindo ali, está fazendo aquele tratamento por um tempo maior. Então é um difusor, né? Um custo-benefício que vai te trazer, né? Digamos assim, vai trazer. Não, ele não vai quebrar mais fácil, né? Ele vai ter uma durabilidade Uma melhor. durabilidade melhor e você vai ter a certeza que você vai estar utilizando os óleos essenciais para um tratamento e você não vai ter, porque você sabe que sintético, né? Você usa essência sintética num ambiente, ali você não pode inalar, é só um cheirinho no ambiente, Hum. Você sabe, tá? É sobre isso que substância falou, na sintética. verdade, isso muito me interessa. Porque, assim, também no marketing, que eu sei que não é bem sua área, apesar de ser uma excelente empreendedora, tem uma questão dos cheiros. Os cheiros, na verdade, ele traz uma personalidade para o local. Aqui, por exemplo, a gente gosta que tenha cheiro de café. Sou apaixonado por café. Aí você falando assim, eu fiquei pensando assim, eu viajei na praia, você falou de usar à noite e tal, com 2 gotinhas de óleos essenciais. Se eu resolvesse aqui no estúdio, para ter um cheiro característico, um óleo especial específico, um cheiro específico, utilizando uma ferramenta dela, um inalador som. Não, peraí. Difusor Se eu ultrassônico. resolvesse usar um difusor sônico, por exemplo, ali na cabeça da mesa onde está aquele dado, a gente ia conseguir deixar o cheiro rodando por quanto tempo? Quantas gotas? Eu conseguiria fazer? É recomendado? Não é? É super simples e fácil. Você falou café, não tem um óleo essencial de café, mas o que se aproxima ao café é o canela e o cravo. Hum, Nós temos, tá joia? legal. Então, e tipo assim, o cheiro, ele é bem particular, tá? Muitas pessoas a gente consegue até identificar um trauma de uma pessoa a partir do cheiro. Tem, Nossa, tem quer dizer pessoa. então que a terapia de óleos também é psicóloga? Exatamente. Viu Por, essa, ex- Patrícia? por exemplo, quem tem aversão ao cheiro, por exemplo, de um lavanda, de um gerânio, tem algum problema com a sua mãe, algum desentendimento e por aí vai. Então, a depender da aversão daquela pessoa àquele determinado cheiro, a gente vai entender o porquê e a gente vai identificar algum problema naquela pessoa, ou alguma deficiência, algum trauma, e a gente vai tratar a partir dali. Então, há algo assim muito bacana em relação aos óleos Já que não dá essenciais. para café, eu acho que eu iria para um cítrico. Talvez a tangerina seguindo a sua orientação. Mas também, no meu caso, é claro que a gente vai querer, na verdade, acabar abençoar nossos participantes aqui com um cheiro legal e, ao mesmo tempo, com o privilégio de lidar com os óleos essenciais. Mas, assim, a gente queria uma sugestão sua para um cheiro desses óleos que ao mesmo tempo fosse gostoso, mas que não fosse tipo assim, sabe quando você pinta uma cor muito forte, aquela quando você ela fica linda, mas que depois você cansa. O cítrico, por exemplo, são cheiros que me trazem essa sensação. Mas se você fosse De recomendar para alegria, é, capim-limão, você gosta? acho gostoso. Capim-limão. É, Pronto, eu recomendaria um capim-limão. vamos dizer que eu quisesse comprar um desses inaladores sônicos, inalador, não, já falei tudo errado. Como é que é o nome? Difusor Vamos, ultrassônico. então, vamos tá. Vamos dizer que eu quisesse comprar um desses difusores sônicos, desses aí, e eu quisesse utilizar óleos essenciais para que a gente tivesse aqui um cheiro gostoso na sala, 8 horas por dia. O que eu ia ter que fazer? O que eu ia ter que gastar? Adquirir o óleo essencial. Lógico, mas Adquirir o difusor, Hum, né? E água. quanto você acha que eu ia precisar ter de óleo por mês para manter 20 Tipo assim, ó, você dias e 8 vai horas? utilizar em média 5 gotinhas Certo. a cada vez que você vai usar. Essas 5 gotinhas vai durar em média de 2 a 6 horas. 6 horas a média. É.
Então, a cada 3 horas, 5 gotinhas, 8 seriam 15 gotinhas por dia. Um vidrinho de 15 ml tem 300 gotas, então acho que dá por mês. Então, quer dizer que se a pessoa quiser perfumar a casa e ainda ter saúde, vai gastar pouco. Pouquinho. Não acredito, Jesus. Não, isso tá bom demais. Ô, Léo, sua mulher tá mentindo pra mim aqui. Tá falando que eu não vou gastar nada pra deixar a casa cheirosa e com saúde, Léo. Só com os óleos essenciais. Rapaz! Rapaz, adorei a ideia. Ô, Patrícia, você tem alguma pergunta interessante pra jogar de novo? Você é a maior pergunta. Estética. Falar da estética. Ai, pronto, já puxou, chama aí. Quer dizer que olhos assim você deixa a mulher mais bonita? Ou é só a mulher, também serve para os homens? Conta aí pra nós. Então, mais bonita, mais cheirosa, mais elegante. Os óleos essenciais, eu digo assim, que até para a gestação. Muitas das vezes, após a gestação, as mulheres adquirem melasma e é muito difícil você fazer um tratamento de melasma, principalmente pós a gestação. Então, eu vou deixar a receitinha aqui, tá? Essa palavra Anota aí. com o tamanho das mulheres ou você que passou por isso? Não, eu tive as manchinhas, mas eu usava sempre, então veio as Então, manchinhas melasma são bem essas clarinhas, manchinhas. são as Eu não manchinhas. sabia não, gente. Manchinha de sol. Então, o melasma, então, é essa manchinha. Entendi. Então, você pode utilizar, anota aí, vou deixar a dica. O líbano, o melaleuca. Diz ali, ó, gente. Diz a dica para aqueles para os olhos dali, ó. A receita para melasma, tá, meninas? Para deixar o rosto clarinho, para tirar as manchas. Então, anota aí os óleos essenciais que você pode utilizar para o melasma. Primeiramente, o olíbano, copaíba e lavanda. Esses 3 óleos essenciais é maravilhoso para tirar as manchas, tratar na realidade as manchas do melasma e um óleo essencial chamado melaleuca. O melaleuca é um óleo que você vai utilizar à noite. Durante o dia você vai fazer sem um melaleuca e para usar à noite utiliza o melaleuca, tá certo? Essa é a dica aí para melasma. E além, né, de você estar tratando o rosto, deixando a pele mais bonita, né? Inclusive o lavanda e o copaíba é para sinais de rugas, por exemplo. Vou deixar aqui o gerânio, que é um óleo essencial que, além de tratar as rugas, ele ajuda a equilibrar os hormônios femininos. Tá ok? Vai misturar os óleos essenciais com um óleo carreador. De preferência, você pode estar utilizando um creme neutro, pode estar colocando as gotinhas dentro desse creme, uma base neutra, ou um óleo carreador, desses que você pode também estar comprando sem cheiro e sem sabor. Eu prefiro que seja ele livre, né, da gordura. Então, você pode estar utilizando no rosto mesmo, pode estar passando os rolãozinhos, higieniza o rosto, né? Lava ele direitinho e aí utiliza antes de dormir. E ao acordar, faz o mesmo processo. É bem Que simples. legal. Agora vem cá. E pele ressecada? Gosto de sol, essas coisas. Também tem olho para isso. Sim, o copaíba é maravilhoso. Como é que é isso? Copaíba com lavanda. Só passar, faz um peeling natural. Você pode usar com argila também, colocar os óleos essenciais dentro da argila da tua preferência, utilizar, deixar um tempinho e depois lavar. Você pode parecer uma coisa mais feminina, viu? Não, Agora, e os claro que não. braços, assim, as rastanhas do corpo também tem um que você falou para rosto, né? Pro rosto. Mais pro Assim, rosto. os óleos essenciais pode se utilizar no corpo inteiro, Ah, tá? Eu digo assim, até para drenagem, massagem, drenagem linfática. Inclusive o toranja, que é um óleo essencial cítrico, você pode fazer massagem modeladora com ele, tá? Para poder emagrecimento, né? Pode utilizar o toranja também internamente. Algumas gotinhas todos os dias. E incrível, eu fiquei sabendo, estudando um pouquinho, né? Que o óleo essencial de laranja doce, né? Que é o wind orange, ele combate os radicais livres. Ele previne o câncer. Então, é um tratamento de dentro para fora, isso é para ingerir em casa. para ingerir.
Que legal. É sempre com uma orientação, né? Tem que procurar uma consultora. É uma consultora mesmo ou tem que ser Um aromaterapeuta. aromaterapeuta? No caso, uma Geisa. É? Se Ah, preferir, tô aqui. então, uma Geisa, fala uma coisa pra mim. Você deixou dicas pra caramba, fez coisas incríveis aqui. Assim, um conselho mais abrangente, mais geral, pra galera ficar na mente, pra ficar fixado. Dá um conselho massa para as meninas. Mas para as meninas, né? Porque as mulheres não dá conselho para as meninas. Para as meninas? Então, Peraí, deixa eu gente, melhorar. Para as meninas. 0 a 120 anos. então, não tem restrição para você se cuidar. Não há idade. Na realidade, existe o óleo essencial para cada idade. Eu digo assim que, né, para as meninas mais jovens, a gente pode utilizar aí um lavanda. Para as mulheres mais maduras, né, a gente vai deixar um gerânio ou um salve clareia. Então, a depender da situação de cada pessoa, a gente vai ter um óleo essencial para aquela situação. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que a gente precisa trazer, né, os óleos essenciais para nossa casa, para nossa vida, como um autocuidado, bem-estar e qualidade de vida. Porém, uma gotinha é suficiente. Tá? Que os óleos essenciais são potentes. Uma gotinha do hortelã-pimenta desse aí que eu te dei equivale a 28 xícaras de chá. Então, imagine o poder, né, destes óleos essenciais. Então, a gente tem a dosagem especial para a criança também, para a gestante, né, que eu pensava que não seria possível usar nada na gestação, e eu fui presenteada com os óleos essenciais, tá? Então, eu deixo aí, além de você poder empreender com os óleos essenciais, você pode cuidar do físico, do psicológico e do emocional da gente. Porque o tempo todo a gente, né, o dia a dia da gente é muito corrido. Então, a gente se sente sobrecarregado. Por falar nisso, quem está sobrecarregado pode estar utilizando o óleo essencial do manjericão. Pra tudo, né? É, Fala disso. quem está aflito pode utilizar o copaíba. E quem está bravo? O Siberiafir. Nossa. E o Siberiafir, como eu falei anteriormente, né, é para poder tirar a radiação dos equipamentos eletrônicos. Então, existe um óleo essencial para cada situação. Se permita conhecer e trazer essa gotinha de amor para a sua vida. Que Certo, legal, Gilson? gente. Meu querido amigo, trouxemos mais um presentinho aqui para você, a lembrança do John Lucas, né, do nascimento dele, mas a mamãe incrementou com os óleos essenciais aqui dentro, é uma vela aromatizada, certo? Então a gente trouxe aqui um presentinho para Obrigado. você, Eles tá? agora no make-off tá com o maridão. Olha, cara, tá a família quase completa, né? Né, Tá faltando rapaz? alguém. Tá Veio o mais novo integrante da família. Eu já ganhei um presente. Em vez de eu dar, eu ganho. Rapaz, tô até com vergonha, velho. Pô, Tá vendo? rapaz, que coisa massa. Fiquei sabendo que foi seu aniversário recentemente também. Ah, foi demais. Aí, ó, tá vendo? Tem mais um presentinho ali, amor, pra ele. Hoje é quando, gente? Eu dei ali já. Já deu? 26. Hoje é 26, tem 5 dias. Aí, tá vendo? Ô, Tá gente, valendo ainda. podcast eu costumo não falar data, mas nesse eu vou abrir a sessão, porque estão um casal de amigos que a gente é amigo há um tempão, no tempo de Polishop. Eu corri um pouco, porque eu vi que você estava meio assim sem jeito, Jesus, mas eu falaria de boa aqui. João Apolinário de Polishop, aquele tempo aí, um tempo incrível. A gente aprendeu muita coisa, regras bongou muita coisa, né, Léo? Rapaz, a gente sendo quem a gente é, tudo que a gente faz é divertido. É verdade. A gente ficou igual pinto no lixo naquele negócio. Para com isso, a gente se divertiu pra Olha, caramba. negão. Só faltou entrar mais dinheiro, mas Não. o lazer foi bom demais. Rapaz, com certeza. Foi muito divertido. Não, eu vou falar uma coisa para você. A Polishop, para mim, foi uma faculdade. Eu paguei uma faculdade, eu paguei um curso. Eu não sei se eu empatei, se eu perdi. Eu acho que eu gastei mais do que eu tirei. Vendendo produtos e Léo fala que incrementando o multinível. Mas eu paguei uma faculdade, Léo. Boa parte dessa pessoa que eu sou aqui, eu devo a coisas que eu aprendi lá. Olha só que legal. Como é que usa isso aqui, rapaz? Tem que tirar bastante, é? Eu sou tudo é uma bruto com essas velinha. coisas. Desembalei o resto. Desembalei. É uma velinha para você deixar no seu quarto.
Eu sou tudo que é bom para essa minha esposa. Rosinha, Rosinha, você tá fazendo uma falta, meu amor. Ô, amor, porque tu não veio, velho. Pô, sacanagem. Pronto, aí abre a velinha. Abre a velhinha e você acende a velhinha. Aí acende a velinha. Acende a velhinha. De aniversário. Já gostei do cheiro. Faz bom do cheiro. Esse negócio de óleos essenciais cheira bem, eu, É bom Patrícia. demais, né? bom. Caraca, é muito legal. Adorei. Léo, puxa, velho. Você devia ter trazido gente da outra vez que veio você e aquele zoador. Tu, Ventinha. Não, mas aí não. Aí foi só os homens. Só pra porque gente só porque a gente sacanear. fica falando daquelas coisas porque ela não pode ouvir, velho. É, Depois você vai apanhar em casa se ela souber das conversas, meu. bom demais. Que nada, ele é resenheiro, Ventinho. Não, a gente riu pra caramba, você não tem ideia. Foi Foi, né? muito legal. Gente, então, você que ficou até aqui, eu não agradeço ninguém, não, que eu aprendi com o líder do tempo de Polishop, porque a gente não agradece ninguém por nada. A gente dá os parabéns por esse guerreiro, essa guerreira, que ficou aqui até agora. Porque, afinal de contas, foi uma troca, foi uma sinergia. É isso Você aí. aprendeu pacaminas de óleos essenciais com Geisa, viu o filhinho dela, me viu ganhando presente, a gente brincou, deu risada, foi a gente mesmo. Eu acho que Geisa tá bem curtida, tá não? Ó, ainda bem teve de bônus aqui no final. Ó, que beleza. Sei não vou nem me chamar de Massal, Massalete. Hoje eu vi seu meu boné. Rapaz. A pegada aqui de podcast, Geisa, quando eu peguei a sinergia, eu peguei sua sinergia, eu tava fazendo uma rapport com você. Mas normalmente a pegada é mais essa. É, né? É mais espalhada, o som mais abertando, mas ainda dando risada ao mesmo tempo. Aham. Mas como eu acho que esse negócio dos essenciais É mais centrado. mais calmo, Mais light, né? mais zen, mas presta atenção. Aquele som grave de Otto Carlos, relax. Você lembra de Otto Carlos? Não, né? Otto Carlos era um apresentador que tinha na Menina, Rádio Itapuã, em menina, Salvador. Eu ficava assistindo ele, tipo, 11h30 para meia-noite em dia, né? Tipo, dava um tempo de noite. Aí falava, Fala, os Gilson. Otto Carlos, relax. Gilson. E aquelas músicas Oi, Gilson. massas, acabaram as músicas boas agora, pessoal. Só tem músicas que é complicado da gente ouvir, eu não vou nem comentar sobre elas, porque as antigas. E aí, sim, gente, conversei, viajei, você que ficou até aqui, que até agora, meus parabéns. A gente é um canal novo, a gente não tem muito seguidor ainda, a gente precisa da sua inscrição. Vamos indicar também o seu like. A gente está gerando conteúdo ao mesmo tempo divertido, mas conteúdo de valor para sua casa, para você, para sua mãe, para sua filha. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, manda um comentário. Se você comentar, a gente vai ter o carinho de responder. Se a gente não responder aqui, responde na rede vizinha. Em uma das redes vizinhas, a gente tem todas as redes vizinhas. E vamos que vamos. Tchau, tchau. Deus abençoe a todo mundo. Vamos que vamos. Até mais. Ligue-se, Patrícia. Tchau, João.